Olá pessoal, tudo bem? Como estão todos? Gostaria de saber se o áudio está funcionando, né? Se alguém está ouvindo. É uma dificuldade muito grande. Gostaria de saber se está funcionando o áudio, se as pessoas estão ouvindo bem. Para aqui, então, beleza? Legal. Eu não sei agora se o meu fone está funcionando numa boa. Doutora Rayana, tudo bem? Como está? Doutora Vera, tudo bem? Tudo jóia? Satisfação tê-las por aqui. Depois da baita jornada, né, doutora Rayana? Que a gente fez semana passada, participamos semana passada. Doutora Suelen, nossa amiga de videira, né? Doutora Paloma, tudo bem, pessoal? Ó, a doutora Mônica já está aí, né? Já está aí, já está presente. Acho que deixa eu fixar aqui o comentário. Aspectos do novo auxílio-doença, doutora Mônica. Vamos lá, então. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para convidar. Isso, encontrar. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Aqui. Tudo bem, doutora? Tudo bom, doutor? Esperar aí a internet pegar certinho. Sim, tranquilo. Olha, esses dias eu participei de uma... Foi uma tragédia a gente conseguir conectar. Deixa eu ver se eu não vou ter que mudar de... Aí, acho que agora vai. Deixa eu ter outro fone aqui. Vamos ver. Aí, estão ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Legal. O meu outro fone não estava funcionando. Eu gosto dele porque ele tapa tudo aqui, mas Aham. ele é Bluetooth, então às vezes ele dá um problema meio judiado aí. Essas Agora acho que ele parou de tecnologias. tra... Exato. Tudo bem, doutora? Tudo certo, doutor. Tá Que frio, né? bom, Pois é, eu ia te perguntar. Eu tenho saudade de Blumenau. Como é que tá aí? Tá frio aí Hoje, hoje? olha, doutor, hoje amanheceu chovendo e não parou de chover até agora, né? Então não dá aquela esquentadinha Meu durante o Deus. dia, sabe? Olha só, não, mas é uma satisfação quando chovia aí, quando a minha namorada morava aí, meu Deus, olha, eu passei algum calor aí. Doutora Michele aí, ó, boa noite, doutora Michele, tudo bem? Ai, É, ai, mas realmente, né, doutor? Blumenau é os dois extremos, né? Quando é muito calor e quando é frio, é frio. é verdade. Deixa eu só arrumar aqui. Não, realmente, pessoal, quem não conhece Blumenau, é uma cidade muito bonita, né, doutora? Quanto tempo faz que tu reside aí? Aqui em Blumenau faz 6 anos. 6 anos. E tá Seis gostando. anos. Tá gostando de morar aí. A gente aprende a gostar, doutor, né? Porque assim, no começo é complicado, mas depois, meu Deus, quando você começa a descobrir os lugares de Blumenau, aí apaixona, né, doutor? É fantástico, né? É uma Eu, cidade maravilhosa, né? eu tô aguardando a visita do doutor, assim que passar essa Isso aí. pandemia aí, para a gente poder passear e visitar os lugares, né? A É isso gastronomia daqui é aí. incrível, é muito, muito boa mesmo. A gente sempre, bom, falei, né? A gente ia numa hamburgueria ali perto da tua rua, né? Isso. E assim, realmente Blumenau é uma cidade cuja gastronomia é encantadora.
gastronomia e as fábricas de cerveja, né? Muito boas. Então, o turismo alcoólico, né? Se dá para chamar assim, né? Ai, É muito bom. Eu não sei se existe ainda, eu vi antigamente uma agência de viagens, eu acho que era, que fazia o seguinte, vendia o passe, né? Então uhum, você comprava, né, o ingresso, você entrava numa van e eles levavam você em várias cervejarias para você fazer a exatamente. degustação. Só Ainda tinha que ser de van, existe. né? Existe ainda. Ainda Eu nunca existe, fui. né? Eu tenho vontade de fazer isso. Na época era tão corrido, eu ia para aí quando minha namorada morava ali, então era tão corrido, eu ia na sexta e voltava na segunda, eu ia na quinta, voltava no domingo, assim, passava que era um avião, né? E às vezes não dava tempo de fazer tudo. Não. Mas a gastronomia era uma coisa que a gente aproveitava muito. Até o hot dog de Blumenau é diferenciado, É né? totalmente diferente de qualquer outro hot dog, doutor. Pode ter A gente ia lá certeza. no Mega Dog, né? Nossa, era muito bom. Não, e inclusive o pessoal de fora, né? O pessoal que está entrando que é de fora, todo mundo conhece Blumenau pela Oktoberfest, mas a verdade é que a gente tem o Festival Nacional da Cerveja aqui, né? Que para quem aprecia mesmo a cerveja, né? Para quem gosta de uma gastronomia ali mais requintada, é um super evento que não é tão lotado quanto a Oktober, né? Para o doutor ter uma ideia, eu moro a 1 quilômetro da Vila Germânica. Em Dá época de para ir a Oktober, pé. não acha vaga para estacionar na rua da minha casa. Meu Exatamente, o pessoal Deus. desce a pé, entendeu? E aí aqui na minha frente fica cheio de ônibus na minha casa, sabe? Assim, não dá, não dá, é surreal. Mas A também tem a vantagem, Summer e o Festival Nacional da Cerveja, que o doutor, meu Deus, está convidado para vir. A gente nós desce a temos que pé. ir. Nós temos que ir. A vantagem, a gente brincava, que na época meu sogro morava na Velha, né? Uhum, E a vantagem de quem mora assim a 1 quilômetro, 2, 3, é que você vai para a festa a pé, e aí uhum. quando chega em casa você já está mais ou menos bom, já dá para comer um miojo e dormir, né? E Tomar um dorme banho e dormir. Tomar um banho, um café preto, uma aspirina, no outro dia acorda novo, né? novo. Não, mas sabe, doutor, que eu falo que a melhor coisa que inventaram para o pessoal daqui de Blumenau foi o tal do Uber, né? Porque o pessoal pega o Uber e vai para festa e volta assim sem Numa medo de ser boa, feliz, né? né? É verdade. Eu lembro que com as primeiras vezes que eu fui aí, eu fiquei naquele hotel que tem atrás da Volkswagen, né? A professora Hum. Catiana Matias. Boa noite, professora. A doutora Catiana, 2 vezes doutora, né? Advogada e fisioterapeuta, nossa perita lá do norte, né? Do norte, acho que é do Nordeste, né, doutora? Não lembro agora a cidade. Doutora Sandra Zindules, minha colega de comissão estadual e Doutora, presidente da comissão de São José, né? doutora Rosane Cachapuz foi minha professora lá em Londrina, gente. Deu aula para Olha mim de só. direito de família, senhor, sucessões, ninguém merece que. Não querendo defender o nosso Não, peixe, né? jamais, jamais querendo defender que Mas o direito previdenciário é o melhor do é o mundo, melhor, né? jamais. É isso aí. Bom, mas assim, eu queria, doutora, saber um pouquinho, né, da tua história, porque tu reside hoje, a gente brinca muito, eu gosto muito do Blumenau, mas eu queria que a doutora se apresentasse um pouco para a galera te conhecer, Sim, porque nós falamos, né, a advocacia previdenciária é a advocacia mais solidária que existe em tempos de pandemia, até pela questão de não termos dificilmente, nós não temos um colega que eventualmente possa estar do lado do reclamado, por exemplo. Então, é todo mundo contra o INSS, então todo mundo se ajuda, né? Eu é gostaria que tu verdade. falasse um pouco de ti, da tua trajetória até chegar em Blumenau, né? Da tua trajetória profissional também. Fique à vontade. Eu sou do norte do Paraná, né? Esse meu rosto alemão não mente, né? Então, eu sou de Londrina, no norte do Paraná. Direito não foi minha primeira faculdade, né? Eu formei direito um pouco tarde até, eu formei com 30 anos, né? E eu formei na Unopar, só que desde o primeiro ano da faculdade eu fiz estágio na Justiça Federal. Inclusive, uma das primeiras lives que eu fiz foi com o doutor Márcio Augusto Nascimento, que ele é juiz da 8ª Vara Federal.
Então, desde quando eu comecei a ter, né, esse contato com o direito, sempre foi na vara federal, né? Então, eu fiz estágios quase os 5 anos da faculdade, fiz 2 anos como voluntário e 2 anos como estagiária efetiva da Justiça Federal. Então, eu tive muito contato com audiência, muito contato com despacho, secretaria, procuradores do INSS, e eu até falo, doutor, que essa é a maior escola que a gente pode ter, né? Maior escola, porque assim, o direito previdenciário, para quem não teve esse contato assim na faculdade, ele é muito judiado, porque a gente não tem na faculdade, né, doutor? E o doutor não me deixe mentir, a gente não tem uma preparação para ser o advogado previdenciarista, né? E eu até brinco com o doutor que eu sou advogada previdenciarista raiz mesmo, porque eu aprendi, porque foi uma transição brutal. Eu saí do lado do judiciário, porque sempre atuando na vara, e vir para o lado de cá, para o lado do advogado, né? Porque o advogado previdenciário, ele é o advogado mais solidário que existe, né? A gente se compadece das dores dos nossos clientes. E é bem o que o doutor está falando, né? A gente atua contra o INSS sempre, né? Por isso também a gente consegue ter essa solidariedade entre os colegas, né? Porque, meu Deus, aconteceu tal perrengue, doutor, me ajuda, o que que eu faço? O que que o doutor acha que eu faço nessa situação assim, assim? Né? Então, realmente é um prazer advogar na área previdenciarista, né? Então, estou aí há mais de 15 anos, advoguei primeiramente no escritório da minha mãe e depois, há 6 anos atrás, a família do meu marido resolveu vir de Santa Catarina, né? E o meu marido resolveu que ele queria mudar para cá. Então, acabei vindo, né? E estamos aí. Sou pós-graduada em Direito Previdenciário Empresarial pela EBRAD, né? Que é também importante a gente ver o outro lado, né? O lado de quem contribui, né? O lado de quem também tem, né, aí obrigações tributárias com o INSS. E estamos aí, né, doutor? Somos colegas, né? Estamos sempre trocando ideias, né? Legal, muito bom. Eu acho assim, falando, né, dessa questão de troca de ideias, eu acho muito fantástico essas amizades. Eu gosto de fazer amizades com a advocacia previdenciária. E assim, eu agradeço por cada pessoa que entra na minha vida e na minha trajetória, porque são pessoas que sempre me ajudam a ser melhor, né? Buscar sempre a excelência. Então, até o pessoal vai estranhar, eu chamo todos são amigos, né? Talvez não sejam amigos físicos que a gente cresceu fazendo churrasco junto, indo na mesma idade, indo para a balada, mas são amigos de trajetória profissional. A doutora Lari, lá do Amapá, né, que também é uma amiga recente que a gente fez, lá da Comissão Estadual de Direito Previdenciário da OAB, do Amapá, junto com a doutora Rayana. Então, são pessoas que a gente encontra na vida profissional e que nos ajudam muito, né? Eu falava esses dias com o doutor Jorge aqui, que é o presidente da Comissão Estadual, e a gente faz algumas amizades que realmente nos marcam, né? E a advocacia previdenciária tem isso, né? O pessoal do Contexto Direito, o Gustavo Perazzoli é um amigo que eu tenho da faculdade. Gustavo começou o direito, encaminhou-se para a área da contabilidade. Eu, por exemplo, não teria condições de fazer contabilidade, porque eu sou muito ruim de conta. Aí vim para o direito previdenciário e tem que fazer cálculo, conta, né? Tem que fazer cálculo. Então, o Gustavo é um amigo que eu acho que uns 20 anos, né, Gustavo? 15 anos, pelo menos. Eu tenho 10 de profissão, 5 de faculdade, pelo menos 15 anos. Então, são pessoas, assim, que passam pela nossa vida e a gente acaba levando, assim, para sempre, né, no coração. E essa questão da solidariedade, da advocacia previdenciária, realmente a gente tem. E tu falou agora do contribuinte, né, de quem paga. É uma coisa que a gente atende algumas pequenas empresas aqui no escritório. E, meu Deus, como é difícil, né? Como é complicado a vida realmente do pagador de impostos, do contribuinte. 17 anos, nossa, como o tempo passa, meu Deus do céu. Gente, nossa... Não vamos entrar nesse... Mas não vamos entrar nesse quesito, doutor, de perguntar assim, quantos vamos anos? ficar, né?
Melhor Veja não. bem, né? Melhor deixar, né? Melhor deixar. E a vida do contribuinte, né? Um dos exemplos que não é do auxílio-doença, mas é do contribuinte da empresa, né? É a questão lá da atividade especial, que a empresa paga, né? Paga Uhum. o SAT. E aí, às Exatamente. vezes, o segurado chega no INSS, bate na porta do INSS, não consegue. Não consegue. Aí tu pergunta assim, para que serviu o seguro acidente que a empresa pagou? Aí cria-se uma tese, né, de Uhum. repetição de indébito, né, de devolução de valores para que a empresa possa buscar. Tu teve isso muito bem na sua especialização de É, é, previdenciário é empresarial, exatamente né? essa parte, sabe, doutor? De muitas vezes o contribuinte recolher, e muitas vezes por indicação do próprio advogado, né? Quando a gente faz uma advocacia preventiva, a gente vai lá e fala assim: não, realmente, aqui, olha, tem um ruído acima, recolhe para você não ter problema mais para frente e tal, não sei o quê. E aí, a hora que o empregado vai lá, ele simplesmente dá a entrada com as documentações, LTCAT, PPRA, PPP, enfim. E aí o INSS diz não, né? E aí, como é que fica, na verdade, né? Chega o seu cliente para você e simplesmente questiona, fala assim, ó, doutora, a doutora mandou eu pagar, tá aqui, ó, e agora o meu ex-funcionário, ou funcionário, enfim, se estiver trabalhando ainda, tá aqui me cobrando que não adiantou para nada, né? E não é bem assim, né, doutor? Mas até explicar para o seu cliente que 6 não é meia dúzia, né? Então, na verdade, a gente quer evitar um passivo para eles, né, tributário, É, e aí a gente acaba incorrendo nessas situações assim, né? o dever de prevenção, né? O dever de prevenção. Exatamente. Então, bom, superados então esses iniciais, né? Eu queria chamar a atenção do pessoal. Pessoal, se vocês estiverem assistindo aí, dá coraçãozinho bastante na live, por quê? Porque aí o Instagram entende que isso é um conteúdo relevante e ele vai direcionar para mais pessoas, vai encaminhar para mais pessoas esse conteúdo, né? Essa live. E também dá para usar a setinha aqui e encaminhar para as pessoas que vocês conheçam que são interessados, né, no assunto. E hoje, nós, falando com a doutora Mônica, pensamos em falar sobre, até coloquei ali sublinhado, né, o novo auxílio-doença. E aí, por que o novo, né, doutora? Queria que, se tu quiser começar, já pode encaminhar o assunto, né, já pode dar início ao assunto. Por que a gente chama de novo auxílio-doença? Né? Porque tivemos algumas alterações e o pessoal acho que pode saber disso aí, né? Na verdade, assim, né, doutora, a emenda constitucional, né, que todo mundo conhece por reforma, né, tão aguardada, né, ela trouxe profundas e significativas alterações para todos os benefícios que nós, previdenciaristas, estávamos tão acostumados, né? E um deles, né, o primeiro deles que mais se destaca é a alteração da nomenclatura, né, doutor? A gente está tão acostumado com auxílio-doença, auxílio-doença, auxílio-doença. Eu, por exemplo, às vezes eu dou aquela gaguejada e falo assim, é o auxílio-incapacidade. Porque imagina, doutor, 15 anos você está trabalhando com a nomenclatura do auxílio-doença, né? Auxílio-doença para lá, auxílio-doença para cá. E se o doutor for verificar, o próprio sistema do meu INSS ainda trata como auxílio-doença, né? Agora está como auxílio-incapacidade, mas demorou um tempo para vir a transição, né? E nas cartas de indeferimento ainda aparece como auxílio-doença, né? Então, por que essa alteração? Vamos a um exemplo clássico. Há 15 anos atrás, era muito comum e que as pessoas falassem que a depressão dava ensejo ao auxílio-doença, né? E por que foi tão propícia essa alteração de nomenclatura? Porque hoje, né, com o avanço, né, dos estudos, dos tratamentos, dos medicamentos, nem sempre uma pessoa que é depressiva, ela está incapaz para exercer atividade laboral. Pelo contrário, muitas vezes existe uma determinação médica para que ela continue trabalhando, para que aquilo ocupe a cabeça dela, para que aquilo surta os efeitos. Então, não necessariamente quem está doente está incapaz, né? Existe uma grande diferença na concepção de incapacidade e doença. Não é verdade, doutor? Perfeito, perfeito. Essa questão de doença, né? Eu acho que aí a doutora deve receber muita gente que chega e fala, olha, eu tô doente, então logicamente ela já pressupõe que ela precise ficar afastada. Chega com bastante documentos médicos, né? Chega com um bom embasamento clínico,
mas às vezes não necessariamente. Isso é causador, né? É um motivo para um afastamento. Principalmente, eu nunca tinha falado, mas pensando aqui nessa sua fala, realmente, né? Algumas espécies de depressão, a indicação é que a pessoa permaneça realizando alguma atividade, porque é uma doença muito complexa, deve dar uma solidão muito grande se a pessoa fica, né, em casa ou sem atividade, sem nenhuma distração na vida. Eu já tive um caso específico em que a cliente tinha uma ansiedade muito grande, uma ansiedade, assim, enorme. Ela vinha falar com a gente aqui no escritório e ela ficava o tempo inteiro, sabe, tremendo a perna. E a gente diz, ó, tu tá nervosa? Não, eu sou assim, é porque o remédio começa a passar o efeito e eu fico assim. E até foi um fato engraçado, porque essa minha cliente, ela veio um dia com a irmã e eu disse, olha, no dia da perícia a senhora não pode ir tão medicada, tá? Porque o perito não vai, ele precisa recepcionar a senhora do jeito que a senhora está quando fica em crise. A irmã dela disse assim, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar, eu vou jogar pela janela, vou jogar pela sacada do prédio. Eu disse, não, a tua irmã, a senhora, olhei para a cliente, né? A senhora tem que ir sem medicação, a senhora tem que ir do jeito que a senhora fica quando fica em crise, porque ele tem que se convencer de que a senhora precisa estar afastada, né? E os medicamentos são bastante fortes, então a senhora, sendo medicada, não teria condições, então, de trabalhar. E a irmã dela, na hora, na lata, disse, não, eu não vou aguentar, doutor, pelo amor de Deus. Eu vou tacar o remédio nela. Eu disse, não, não pode. Então, olha a situação que essas pessoas, né, chegam. Elas têm uma diferença muito grande entre o estado comum, o estado normal delas, e o estado em tratamento, né, doutora? Sim. E é engraçado, né, doutora? A gente fala assim, né? Ah, eu tô doente e eu preciso do auxílio doença, né? Que eu até brinco com o doutor muito que a gente é advogado previdenciário raiz, né? Então a pessoa chegou sem atestado, isso vale para os advogados previdenciaristas que estão começando, né? A pessoa chegou sem um atestado que contenha os elementos necessários, que realmente diga qual é a incapacidade, um mini histórico do que aconteceu, o que levou àquela situação. E qual realmente é a causa dela ter que se manter afastada da atividade laboral? Porque tem muito isso também, né, doutor? Concatenar a atividade laboral com a doença que ela tem, né? E contando a classificação internacional das doenças, né? Por quanto tempo ela deve ser afastada? Se existe uma previsão da recuperação, né? Porque, doutor, aqui, pelo menos aqui em Blumenau, o que que acontece, né? Alguns clientes que acabam entrando ou sozinhos, ou acabam não instruindo, né, da maneira Uhum. correta um primeiro processo, quando chegam para a gente pede toda a documentação, todo o histórico, né? Aí eles trazem para a gente, ok, estamos ok, vamos fazer um processo bacana. Quando a gente ingressa com o pedido, doutor, o que que acontece? Os juízes aqui de Blumenau, tá, doutor? Lá em Londrina ainda a gente não verifica essa situação, mas aqui de Blumenau, se eles veem que você tem uma ação onde já foi deferida assistência judiciária gratuita e foi realizado uma perícia para a mesma doença que você está alegando, mesmo que você tenha atestados novos, os juízes daqui despacham para que você recolha as custas do perito. E como é que fica o acesso à justiça daí, né? Sim, Por é parte bem dessas complicado, pessoas. doutor. É bem complicado. Mas veja, esse é um entendimento que eu não tinha visto até esse ano, tá, doutor? Pois é. E agora, em dois processos nossos, o cliente tinha processo que não foi com a gente, enfim, foi com outro colega aqui, né? E não foi devidamente instruído. Daí nós pedimos o atestados novos, exames novos, instruímos, embasamos bonitinho, né? Demos uma nova entrada no INSS, né? Porque não adianta ficar brigando pelo leite derramado. Mas os juízes entendem que se Sim. você teve perícia, já que onde foi determinada assistência judiciária gratuita, tem que recolher custas. E as custas nos valores de R$ 200, tá, doutor? Olha que situação complicada, Veja, né?
E É, é praticamente, depende da especialidade médica que a pessoa precisa, esses R$ 200, às vezes, é uma metade de uma consulta às, particular, às vezes né? até o valor quase de uma O consulta, valor sabe, quase de doutor? uma consulta. Faz muita Exatamente. diferença na vida da pessoa. Um valor desse despendido só a título de custas, né? Eu confesso, assim, que eu me preocupo muito com essa questão do acesso, Sim, porque são pessoas que realmente elas estão precisando, né, de um benefício, e aí essa filtragem que a doutora faz aí é muito legal, é muito importante. Na pós que eu cursei, que foi com o professor Carlos, da Jurídica, num dos cursos, né, numa das aulas, ele levou um colega nosso que estava lá presente, ao vivo, um colega nosso chamado Bruno Barros Miranda. É um colega lá do interior de São Paulo, não recordo a cidade. E ele falou, chamou o Bruno lá na frente para dar o testemunho de como a advocacia dele tinha mudado. E aí é legal, porque a gente está fazendo aqui uma live para realmente a advocacia, né? Para compartilhar dicas e informações com os nossos colegas que querem, às vezes, não fazem auxílio-doença, não fazem benefício por incapacidade, querem começar a fazer. Então, essa filtragem tu vai filtrar para que você não passe a ser um advogado meramente protocolador de ações, né? O primeiro juiz da causa passa a ser o advogado. Então, tu vai filtrar os documentos médicos. Se o documento, o atestado médico, é muito comum nesse tempo de pandemia, o atestado médico vinha aquele formuláriozinho padrão, né, das secretarias municipais de saúde. Então, o que que a gente faz? Faz um requerimento para que ele volte para o médico e o médico faça um relatório médico, seguindo as resoluções do Conselho Federal de Medicina e colocando todas as informações que são importantíssimas, né, para o convencimento do juiz. E o doutor Bruno Barros Miranda, até o pessoal pode procurar aí, vai achar no Instagram, ele comentou na aula ao vivo que a taxa de sucesso no escritório dele, depois que ele começou a filtrar através da documentação médica, chegou a 97%. correto. Então, você acaba filtrando e você elimina as aventuras jurídicas do escritório. Né? Tu não entra mais só para saber se vai dar certo ou não, como uma aposta. Você já entra 97% de taxa de êxito, né, de procedência em pedidos, é uma porcentagem altíssima, né? É praticamente o advogado que só ganha, né? É um escritório que só ganha, e tu começa a ser reconhecido no teu ambiente profissional, na tua região, como um advogado muito fera, né? Muito bom naquilo que tu faz, né? Uma advocacia de resultados para os clientes. E eu achei isso na época Exatamente. fantástico, né? Essa sua filtragem, doutora, isso aí vamos brincar assim, é o suprassumo da advocacia previdenciária, né? Dos benefícios por incapacidade, né? É, na verdade, doutor, eu falo que assim, ó, a nossa vida é tão corrida, né? Porque a gente não para um minuto, né? E quando a gente realmente para analisar, isso é otimizar o nosso tempo dentro do nosso escritório, né? Então, fazer uma filtragem, uma petição inicial muito bem fundamentada, uma coisa que a gente faz muito no escritório também, doutor, e fica a dica para os advogados previdenciaristas que estão iniciando na carreira, e isso faculdade nenhuma vai ensinar, mas é assim, ó, aqui também em Blumenau, doutora, a gente tem conseguido muito que as nossas perícias sejam realizadas com médicos especialistas. Porque é aquela situação, doutor, não adianta eu ter problema no coração, quem vai me atender é um neurologista, né? Então, assim, tem muito disso também, sabe, doutor? Fazer uma petição muito bem instruída, muito bem fundamentada para otimizar o nosso tempo. Sabe, doutor, que é tão engraçado, né? Que, assim, eu sou muito ruim de lembrar nome de cliente. Então, às vezes, as pessoas, o pessoal do escritório fala assim: você lembra fulano de tal? Não, não lembro, não, eu sou péssima para lembrar nome. Mas se você me falar qual doença ele tem, eu vou lembrar de qual petição ela estava.
Acredita, doutor? É Olha só. desse jeito. Eu sou péssima para lembrar nome, mas eu não me esqueço das petições que eu faço, porque elas são tão bem fundamentadas, né, doutor? E isso eu brinco com o doutor desde o dia que eu conheci ele. Ele fala assim, doutor, a gente tem que fazer uma advocacia Olha. previdenciarista séria para falar que É a gente não verdade. é advogado estilingue, que fica dando É. tiro para todo lado. Não, né? Então, assim, quando, por exemplo, sai alguma determinação dentro desse processo de auxílio-doença, a gente está tão bem pautado, tão bem fundamentado, que a gente vai conseguir o quê? No momento que sair um laudo, no momento que sair qualquer informação, rebater, por exemplo. Às vezes acontece muito de vir, assim, laudos que estão incompletos, né? Muitas vezes, né, acabam sendo, na verdade, não tão favoráveis para o nosso cliente. Atravessou o laudo, a gente já dá aquela lida, olha os documentos, olha tudo que a gente colocou na nossa inicial, fala assim, não, aqui eu tenho ponto para rebater, né? Aclaramento. Para Exato. pedir um outro laudo ou de repente o complemento desse laudo. E assim, doutor, nesse aspecto aqui em Blumenau, Rio do Sul, que é a região onde a gente atende, os juízes têm sido bem favoráveis para nós, sabe, doutor? A gente pede uma complementação de laudo, óbvio, aponta o porquê que a gente quer, né, aquela complementação, né, mas principalmente para concatenar a atividade da pessoa que está pedindo com a incapacidade que ela alega que tem, né, com base nos documentos médicos, e os juízes têm sido muito bons no sentido de realmente deferir que seja, ou esse laudo seja, né, complementado, ou de repente fazer uma nova perícia, porque, por exemplo, doutor, aqui na prática mesmo agora, teve um dia que um cliente meu foi. Nem todas as perícias a gente consegue acompanhar, né, doutor? Nem todas, né? E mesmo assim, a Sim. gente, na maioria das vezes, a gente mal entra na sala. A gente vai para acompanhar para ver se a pessoa levou todos os documentos, enfim. Dá uma Mas segurança, né? dar uma segurança, explicar, né, como é que é, porque a maioria é tão simples que, meu Deus, elas vão tremendo de medo no dia da perícia, né, doutor? E aí, o que aconteceu? Naquela perícia em específico, eu não lembro agora que no dia aconteceu no escritório, mas a gente não conseguiu acompanhar. E era um trabalhador rural, né? Então, a pessoa é mais hipossuficiente impossível, né? Mas o ponto controvertido não era o trabalho rural, né? Era sim a condição de incapacidade. E a gente não conseguiu acompanhar e no mesmo dia, né? Coisa rara de acontecer. Passou uns 2 dias, eu acho, e eu vi o laudo no sistema. Só que daí, quando eu fui ver a movimentação dentro do EPROC, doutor, tipo assim, o meu cliente entrou 2h30 para fazer. Tipo assim, 2h35 o laudo estava protocolado no EPROC. Eita. Aí eu falei, não, querido, tem alguma coisa que está muito Tem errada treta aí, aqui. né? Tem treta, não pode em 5 minutos uma pessoa ter, mesmo que ele tenha entrado, sei lá, né, um pouquinho antes, mas não pode em 5 minutos, um laudo está dentro do EPROC, né? E É. fomos lá e rebatemos e falamos, não, não, isso está errado, olha, a movimentação aqui está dessa maneira, e a gente pede então que seja designado um novo laudo. E realmente conseguimos, tá, doutor? Realmente conseguimos. Então, assim, tomar cuidado, eu brinco assim, né, que cada processo nosso dentro do escritório, doutor, por mais que eu não me recorde o nome da pessoa, é como se fosse meu, né? Então, se ele está muito bem instruído, muito bem embasado, é como se meu fosse. Então, eu vou defender ele como se meu fosse. E realmente a gente conseguiu a designação de uma perícia com um perito especializado na incapacidade, sabe, doutor? Essa é uma coisa muito importante, porque às vezes, e é legal a doutora falar sobre isso, porque a gente tem que se atentar ao momento, né, da impugnação. Então, Sim. às vezes, a advocacia pode pensar assim, eu vou esperar o laudo, qualquer coisa eu vou impugnar o perito. Não. Se tu não consegue verificar, primeiro que o perito, ele deve trazer o seu pré-currículo, né, para dentro dos autos assim que nomeado. Então, tem toda a questão, toda a parte do CPC específica sobre a prova pericial, e isso é muito importante o advogado saber, né, a advocacia saber utilizar todos aqueles passos, porque tu tem direito a, sendo, né, uma incapacidade grave, você consegue levar o perito a caminhar por uma estrada em que você pavimente. Eu sempre uso muito um exemplo aqui, nós tínhamos um perito que ele sempre, tínhamos um perito aqui na comarca, aqui na vara estadual, né?
ele sempre olhava, por exemplo, aqui tem muito agricultor, então ele olhava as mãos da pessoa e se a pessoa estava queimada no sol, ou seja, está com a mão calejada, está com o braço queimado no sol, está com o pescoço queimado aqui, é porque está trabalhando. Se tu está trabalhando, é porque tu pode trabalhar. E a gente sempre impugnava, sempre impugnava. Até um dia em que nós tivemos um caso de um cliente que ele tinha sofrido um acidente bem grave. Assim, foi um cliente que ele já tinha um auxílio acidente de outro acidente de trabalho, sofreu mais um acidente de trabalho muito grave, ficou em coma induzido, porque quebrou costela, sabe? Foi um negócio, assim, bem traumático para a família. E era uma pessoa, um agricultor, ele era muito alto, era um senhor bastante forte, assim, né? Ele tinha uma caixa torácica grande, então ele era uma pessoa de ombros largos, um senhor já de idade, de 57 anos, sempre tinha trabalhado, né, no meio rural, mora ainda na roça, né? E era um senhor conhecido meu, inclusive. E a gente foi para a perícia e o perito veio com isso. Aí, nesse caso, esse cliente ele tinha perdido metade de um pulmão, de um dos lados do pulmão, tinha perdido as duas costelas, era um carretão de lenha que passou por cima dele, ele ficou desacordado, o filho dele encontrou ele horas depois, e aí o perito disse, não, ele está podendo trabalhar, e aí o juiz passou a palavra para mim e disse, olha, eu vou, infelizmente, impugnar esse laudo, que a impressão que eu tenho, excelência, aí eu comecei, eu levei meio escrito, porque eu sabia que era esse perito, eu disse, a impressão que eu tenho é que o meu cliente sequer foi examinado dentro da sala e eu tenho motivos para suspeitar disso, porque o cliente me falou que o perito não pediu nem para ele abrir a camisa, ele estava com uma camisa social bem velhinha assim, não pediu nem para abrir a camisa, inclusive, excelência, eu já vou pedir para o autor, fulano, levanta aí e abre a camisa para o magistrado ver, aí o juiz, não, doutor, pelo amor de Deus, eu não preciso disso. Eu disse, não, doutor, é que eu tenho a impressão de que essas pessoas não estão sendo examinadas a contento. Você tem dezenas de documentos médicos nos autos, e aí o juiz interrompeu, né? Nós começamos a conversar no meio da impugnação, ele disse, mas doutor, eu vou conceder 6 meses. Eu sei, doutor, o senhor pode até conceder um pouco de tempo, né? Um afastamento temporário. Mas o meu pedido principal é a aposentadoria por invalidez. É uma pessoa que não tem mais condições de trabalhar. Tem 50 e quase 58 anos de idade. É uma pessoa que vive da roça. E o fato dele ter que trabalhar não significa que ele pode estar trabalhando. E é uma pessoa que perdeu pulmão, perdeu costela, né? Ficou em coma. Então, assim, eu vou impugnar, porque daqui 6 meses, 1 ano, nós vamos ter que estar aqui de novo. Eu vou usar a mesma impugnação enquanto esse cliente não for aposentado. Aí, afastou-se ele por 12 meses, e aí no requerimento, né, de prorrogação, a gente fez uma manifestaçãozinha escrita, e aí o INSS negou, a gente foi para a judicial de novo, aposentamos. Inclusive foi um caso engraçado, porque ele tinha auxílio acidente, então o auxílio acidente vai integrar a renda para fins de cálculo, né, da renda mensal inicial da aposentadoria. Então é um caso de agricultor que vai acabar aposentado por invalidez com um valor um pouquinho maior do que o salário mínimo, né? Graças a essa complementação. Mas por que eu falo essa história? Porque às vezes a gente precisa se impor dentro da audiência, né? Dentro da perícia integrada, vamos assim dizer, e essa questão de o médico perito num evento, num ato médico de 5 minutos, vir e contrapor totalmente os documentos médicos, às vezes de 10 ou 15 anos da pessoa, isso é uma quebra de diagnóstico, isso é, inclusive, uma infração ético-disciplinar do médico. Então, tu, às vezes, até arruma uma treta, uma intriga com o perito, mas é válido a advocacia chegar a esse ponto e dizer, olha, o senhor, então, está quebrando o diagnóstico médico do laudo pericial de folhas tal, que é o laudo do médico assistente que acompanha o autor há 10 ou 12 ou 20 anos, e aí é muito comum a gente ouvir do perito, não, doutor, eu não estou quebrando, não. Ou o senhor está quebrando, ou o senhor está concordando.
Então, das duas opções, qual é a sua escolha? O senhor está quebrando o diagnóstico, o senhor está dizendo que o tratamento que a documentação médica ali prescreve, né, para o paciente não é o indicado, qual é o tratamento? Então, não, ele não tem nada. Aí, se ele não tem nada, não, então o senhor está quebrando. Solicito a expedição de ofício com cópia integral dos autos ao Conselho Regional de Medicina para apuração de infração disciplinar. Vocês vão ver nesse momento, creio eu, o médico se revirar na cadeira, porque eles ficam nervosos, né? Olha, a professora Aritânia, né? Boa noite, professora, tudo bem? Vocês vão ver o médico perito, às vezes, ficar muito bravo contigo. Mas tu não está lá na perícia, né? O advogado não está na perícia para agradar ao perito, e sim para resolver o problema do cliente, né? Eu até brinco, doutor, às vezes as pessoas falam assim, né? Ano passado eu escutei muito de outros colegas de outra assim, a advocacia previdenciária vai acabar depois da reforma. Eu falei assim, muito pelo contrário, né? Nós estamos aqui, doutor, para ser resistência, né? Então, às vezes, assim, né, não, com toda a vênia despendida ao perito, de confiança, do juízo, mas a gente não está aqui para ser amigo de ninguém, nem para agradar ninguém, né? Até quando a gente, né, lá 10 anos atrás, eu e o doutor, quando começamos na nossa advocacia, né, raiz, a gente podia até ter, assim, né, um ressabiamento de colocar, de impor, mas hoje, doutor, eu acho essencial que a gente realmente busque, né, o direito do nosso cliente, né? Por isso que a gente fala que, por isso que eu brinco que eu visto a camisa mesmo, eu sei qual é a incapacidade, eu sei o que limita ele, né? Porque, inclusive, quando a gente atende, às vezes a gente é meio psicólogo, né, doutor? E a gente tem que escutar mesmo, porque a gente tem que saber que aquela limitação ali está causando nele, né? Então me conta aqui, por que você não está conseguindo realizar a tua atividade? Me mostra como que é a tua atividade dentro da empresa, qual é o movimento que você mais faz, para a gente poder embasar realmente o pedido, né? E com a contradita da prova técnica tem que ser assim mesmo, doutor. Concordo plenamente com o doutor. Para o doutor ter uma ideia, uma vez um motorista, doutor, ele era motorista e ele tinha problema cardíaco e convulsão, enfim. E ele foi para a perícia. O doutor acredita que o perito fundamentou, né, o laudo técnico dizendo que ele estava capaz para realizar as atividades laborais, porque ele tinha simplesmente renovado a carteira de motorista dele, e se ele renovou a carteira de motorista, ele pode trabalhar. Na hora que eu vi aquilo, doutor... Não tem nexo. Não tem qualquer nexo, doutor. Veja que quando a gente vai renovar nossa carteira de motorista, a gente não faz qualquer declaração de condição laboral. O que tem a ver, doutor? Quando eu vi, eu falei, não. Eu falei, meu Deus do céu. A gente se segura na hora de peticionar para manter a cordialidade, né, doutor? Mas o doutor acha que sangue no olho. É o sangue no olho, né, doutor? Só você fala assim, não, peraí, que essa aqui sou eu que vou peticionar. Exatamente, bem assim. É bem assim. Né? E a gente tem que ter essa coragem de enfrentar, principalmente para os novos colegas que estão chegando, né? Eu não sei com o doutor, muita gente me procura falando assim, eu estou começando, né? Na advocacia previdenciária, né? E tal. Fala, filha, já começa sangue nos olhos, não tem que ter medo, não. Procurador fez uma contestação, fez uma manifestação. É aqui, é desse jeito que a gente gosta mesmo, que a gente gosta de brigar, né, doutor? É isso aí. Se fosse para ser paz e amor, a gente não tinha vindo para a advocacia previdenciária, né? Jamais, doutor, jamais. Mas eu ainda acho que é a melhor advocacia que existe. É engraçado, né? A gente tem um pouco de receio mesmo. No início da profissão, deixa eu ver, o ano passado, acho que foi, o ano passado, eu fui fazer uma audiência em Brusque, não era previdenciária, mas era uma audiência civil de um processo bem complexo, que eu tinha iniciado, então hoje aqui nós somos em 3 advogados, e eu cuido da parte previdenciária e trabalhista, e nós somos em 3 advogados, 3 irmãos. Eu sou o mais velho e tenho 2 meninas, né, 2 mulheres. Eu chamo de meninas porque eu já sou mais velho, então elas são novinhas, né? Mas assim, a gente até brinca que às vezes a gente briga, assim, discute, né, dentro do escritório, para ver quem é o mais chato para fazer o melhor, né? Para quem é o mais chato, assim, fazer o negócio perfeito. E às vezes eu sou um pouco mais extenso, às vezes a Daniela e às vezes a Marina. Então,
Às vezes eu gosto muito assim de fazer a inicial Eu ou também, a doutor. petição, né? E pedir para alguém conferir, né? Porque Sempre, às vezes a gente sempre. não vê os nossos erros. E nessa audiência que eu fui, foi o ano passado, então eu já tinha 10 anos quase de profissão. Uhum. Eu me deparei com um negócio que eu nunca passei na minha vida. O outro advogado, 40 anos de profissão, já Hum. entrou na sala de audiência, enaltecendo a magistrada, que nunca viu uma magistrada apregoar as partes, apregoar as testemunhas, e papapi, papapó, e eu pensei, eu conheço esse advogado, inclusive, eu pensei, esse cara tá de arte. Pronto, ganhou a magistrada, né? Foi só pedrada pro meu lado na instrução, né? Mas aí, por ironia do destino, a última testemunha, assim, falou exatamente aquilo que eu precisava para que a gente ganhasse o processo. Era uma ação cível, possessória, complexa, né? O depoimento da testemunha é muito importante para a gente avaliar a conduta, né, nesses casos, né? Qual era a intenção do réu ao esbulhar, né, a posse, etc. Então, coisas, né, do direito civil. E a gente ganhou em primeira instância e tivemos um recurso, né, de apelação Uhum. e está muito bem encaminhado, assim, não fui eu que fiz a contrarrazão, mas ficou muito bom. E aí, voltando para Capinzal, aqui para o meio oeste, eu pensava, meu Deus, 10 anos, esperava que nunca ia mais passar por coisas que eu passava lá no início da profissão. E eu pensei assim, ainda bem que eu tenho já um pouco de estrada e que não é na minha comarca. Que aí a gente se sente livre, né, porque o advogado, a advogada que está na própria comarca onde trabalha, onde tem escritório, fica preso a um temor, né? Uhum. Eu vou melindrar o juízo e amanhã ele vai se vingar na sentença. Com E certeza. é um fato, né? Os advogados, a advocacia tem esse medo. E aí, quando em relação ao perito, a semana passada a gente brincava assim, ah, meu Deus, tem um perito aqui. Foi até na jornada lá do Amapá. Alguém falou, durante a palestra do professor Guilherme Teles, alguém falou assim, comentou ali, aqui na comarca tem um perito que, meu Deus, ele é terrível. E eu até brinquei, eu disse, arruma uma intriga com esse perito. Chama pra Provoca um briga. BO, né? Chama pra briga, causa uma treta, faz ele registrar um BO contra você ou registra um BO contra ele. Nunca mais ele vai poder ser perito nos seus processos. Hein? Pronto, tem uma intriga pessoal, tu já tem um motivo, né? Para dizer, olha, esse perito Não tem pode? suspeição, não pode, né, excelência? Por gentileza, designe outro. Então a gente brinca, assim, mas são argumentos e artifícios que a gente vai aprendendo com o passar do tempo. Acho que só realmente na prática, né, doutora? Como É, tu doutor, falou, né? Tem coisas que a faculdade não ensina. não ensina. Porque, por exemplo, né, por mais que olha só, doutor, quando eu comecei a fazer estágio na Justiça Federal, eu era a pessoa responsável por processos administrativos. E eu brinco com o doutor que eu sou raiz porque eu sou mais velha. Então, na minha época, processo administrativo, doutor, era aqueles carrinhos assim, ó, cheio de processo administrativo chegando do INSS, sabe? E por que eu falo que é a prática, né? 2 anos eu fui estagiária voluntária, ou seja, eu estava lá para aprender mesmo. E foram os 2 anos que eu fiquei na secretaria, então foram os 2 anos que eu mais aprendi a mexer com a ordem do processo dentro da Justiça Federal. Então, assim, PA era aqui, ó, doutor, só na mão. Hoje é lindo de ver ele aqui, né? Carimbadinho, né? Carimbadinho, Carimbadinho, rubricado, né? carga. Meu Deus, minha primeira tarefa era fazer as cargas do INSS, aquele monte de certidão, de carga, assim. E processo administrativo era na mão. Eu confesso que, como eu sou das antigas, eu também prefiro, né? As coisas na mão para a gente poder analisar, né? Mas hoje o INSS digital foi uma. A gente reclama ainda, né, doutor? Tem muita coisa para ser adaptada dentro do INSS digital. E também é uma briga nossa. A comissão da OAB e o INSS estão sempre andando juntos para fazer melhorias para dentro do meu INSS, né, doutor? Mas assim, hoje a gente já tem um acesso que é muito. Antigamente, para a gente conseguir um CNIS junto ao INSS, só indo lá, né, doutor?
É. Eu não sei se o doutor é dessa época, Nossa, né? nossa, sim, sim. A gente ia lá e aí pegava a fila, né? Que sempre tinha as filas de segurados. Senhazinha. Então, vai senhazinha e aí assim, a gente era engraçado porque, doutor, eu não estou achando esse processo administrativo. Pode ser amanhã? Pode ser, não tem problema, né? Uma coisa que eu ouvia muito no meu estágio, eu fiz o estágio na vara estadual, então na época, processos físicos aqui na minha região teve uma barragem, ó, a doutora Fábia aqui, tem coisa que realmente a faculdade não ensina, né? O estágio acaba, a vivência prática acaba nos trazendo isso. Então, na época, tinha uma barragem, tem uma barragem de Machadinho aqui, que é a cidade é Machadinho, é uma cidade do Rio Grande do Sul, e os processos tramitaram todos em Capinzal. Então, vinham os advogados da Maesa, né, para cá, fazer audiências e fazer, né, diligências. E eles falavam assim, tinha um advogado que falava, eu não lembro agora o nome dele, mas era do escritório Borges Schmidt e Almeida, e era um escritório assim, bem famoso em Florianópolis. E um dia, a doutora Aline, ó, do MAT, né, do Movimento da Advocacia Trabalhista, coordenadora de Santa Catarina, boa noite, doutora. O Seja doutor, bem-vinda aí, né? o doutor Márcio Professor Augusto Márcio Nascimento. também, né? Professores, sejam bem-vindos. E esses advogados falavam assim, Felipe, pulga dá em cachorro magro. Eu nunca entendia, né? Porque às vezes ele chegava de Florianópolis e tinha um escrivão, eu não sei se ele não está aí na região da doutora, que Uhum. era o Giancarlo Rossi, hoje ele é magistrado, né? Ele era escrivão e às vezes, e um dia eu falei assim, doutor, época da processo físico, né? O advogado veio no balcão de Florianópolis e aí eu atendi ele e eu disse, doutor, esse processo aqui, consultei no computador, doutor, esse processo está perdido. E aí ele, é perdido? E aí eu disse, pois é, doutor, está perdido, que tinha os escaninhos, né? Sim, os escaninhos. Os escaninhos, né? E aí, será que vocês conseguem achar hoje? Eu disse, olha, vou tentar, porque a gente estava sempre apurado, né? O escrivão, que hoje é magistrado, né? Não tive o prazer de ver ele depois que ele virou magistrado, mas me ensinou muito e ele chamou na sala dele e disse, Felipe, vem cá um pouquinho. E aí eu fui na sala dele, tinha uma porta grande, assim, aberta para todo o cartório escutar. Ele disse assim, Felipe, uma coisa que eu vou te explicar, no meu cartório não existe processo perdido. Existe processo ainda não localizado. Então, tu volta para lá e, pessoal, é para todo mundo, viu? E, ó, dele relocalizar os processos até achar o bendito processo Até perdido, achar. né? E o advogado, ele esperando com paciência e tal. Então, é isso, né? A tal da pulga dá em cachorro magro, e é verdade, mas claro que às vezes você, por menor que seja o direito do seu cliente, né, você precisa se impor como advocacia previdenciária, porque estamos falando de benefícios que substituem a renda no caso do benefício por incapacidade. E isso é fundamental, né, para a Fundamental. manutenção da família, sobrevivência do cliente, né? Mas é por isso que a gente até fala, né, doutora? A gente, brincadeiras à parte, a gente sempre fala que a gente trabalha realmente com um direito que ele transforma a vida das pessoas, né? Então, quando a gente consegue que o processo do nosso cliente seja procedente, né, a gente, na maioria das vezes, a gente devolve alegria para eles, né, doutor? Isso é muito sério. Isso é a confiança que a gente consegue com os nossos clientes é uma coisa que eu brinco e não, eu falo a verdade, não tem preço. E sabe o que eu acho mais interessante, assim, doutor, nessas lives que a gente faz, em todos esses movimentos, é que, assim, na minha época de recém-formada, a gente não tinha essa tecnologia. Malemar tinha um celular que mandava mensagem. Quem tinha o celular que mandava mensagem, SMS, né? quem tinha o celular, e tinha que ter crédito ainda para mandar Para SMS, mandar. doutor. Então, assim, esse trabalho que a gente tem muito sério, né, entre advogados que realmente trocam experiências, né, é importante para o pessoal que está saindo agora para o mercado, sabe, doutor? Porque o que eu acho muito bacana entre os advogados previdenciaristas é que a gente não vê um concorrente, né? Pelo contrário, a gente vê um advogado sério, a gente quer caminhar com ele e falar, pô, cara, aqui, ó, vamos junto, porque tal coisa não tá dando certo, principalmente na situação que a gente tem junto ao INSS, que é muito peculiar, mandado de segurança,
eu fiz uma coisa que eu nunca achei que eu ia fazer contra o INSS, que é um habeas data, né? Então, Veja assim, só. caminhar junto e poder transmitir esse conhecimento, doutor, é uma coisa que na minha época era inalcançável. Então, assim, a gente eleva o nível da nossa advocacia, na verdade, doutor? Perfeito, perfeito. Ó, o pessoal da OneBSB aqui é uma página que está sempre compartilhando aí os conteúdos que a gente posta, até agradeço eles. Realmente, a ineficiência no atendimento do INSS, ela é vergonhosa, mas eu acho que até a falta de servidores não é nem parte do problema, ela é o principal problema. Claro que com a digitalização, a virtualização dos processos, muita coisa está sendo melhorada, né? E eu peguei a época de buscar CNIS, buscar processo administrativo físico, trazer, né, para o escritório, e aí, às vezes, até assim, o pessoal do INSS ligar, pô, por acaso não ficou um processo administrativo aí do fulano, né? Digo, olha, a princípio não, mas eu vou dar uma olhada, às vezes a gente, né, no apuro, esquece de devolver e tal. E realmente, eu acho que falta de servidores especializados. Não que as pessoas não estejam estudando para passar no concurso, mas a própria falta do concurso, né? E aí você esvazia o órgão, você Exatamente. transfere, né, tarefas dele para pessoas que às vezes não são treinadas para trabalhar com a legislação de seguridade social. E aí a gente tem algumas decisões que a gente se depara, assim, parece em pé nem cabeça. Qualidade de segurado analisada, né, indeferido pela ausência da qualidade de segurado, sendo que, por exemplo, existe enunciado no Conselho de Recursos dizendo que a ausência, né, do recolhimento, quando é obrigação do empregador, não será obstáculo ao deferimento do benefício, né? O cara é funcionário, tem o vínculo empregatício, né, já registrado e averbado no CNIS, constante lá como um dos vínculos sequenciais, mas não tem recolhimento, então você não vai ganhar o auxílio-doença. Por que isso, né? E aí você obriga a pessoa a judicializar, a você fazer um recurso ordinário que está demorando horrores, né? Às vezes Horrores. é mais vantagem você partir para a fase judicial e aí fica, né? Eu acho que é um grande aprendizado que eu tive. Benefício por incapacidade não vale a pena manter na tramitação administrativa. Pegou a negativa, fundamenta e já faz uma ação judicial, Concordo né? plenamente com o doutor. Dificilmente tu vai reverter dentro do órgão, né? Dificilmente a junta de recursos vai mudar, né, a avaliação pericial do médico perito do INSS, que agora é carreira federal. Então, pega e já faz a ação judicial. E aí, um grande macete que eu tive já faça uma inicial previdenciária administrativa que já te sirva de base para a judicial, né? Já vai Exatamente. elencando os documentos ali, já faz uma tabelinha. Olha, documento X é prova de tal CID, documento Y tal CID, vai vinculando aí com a documentação médica, né? Para que a gente possa já mostrar para o servidor onde é que está o lhame, né? Entre a incapacidade e as sequelas, né? Que a pessoa tem. A professora Stephanie Cleópatra vai ser nossa colega no curso de iniciais previdenciárias do Enfoque, né? Inclusive não nessa semana final, semana que vem, né? Semana que vem, isso aí, professora. Bom, doutora Mônica, eu acho que nós estamos nos encaminhando para os finalmente aqui, Sim, foi muito né? rápido, né, doutor? Passou demais rápido. Eu gostaria acho que a gente pode já fazer os agradecimentos finais, aí, o encerramento, para a gente dar tempo de salvar a live, né? Para Sim, que possa ficar disponível aí para a galera, né? Para a turma que está nos assistindo aí. com certeza. Para mim foi um prazer, doutor. A gente já, desde quando a gente se conheceu, a gente já marcou essa live, né? Na verdade, a gente nem se conhece pessoalmente, né, doutor? Ainda não tivemos esse Verdade. privilégio. Ainda não, né? Mas é sempre um prazer conseguir dividir o conhecimento, aprender. Quando a gente junta, a gente cresce junto, a gente aprende mais, né, doutor? Então eu agradeço muito, muito o doutor ter aceito o convite, né, para a gente debater. Acho muito importante esse trabalho que a gente faz para
para realmente fazer uma advocacia previdenciária muito séria, né? Para cuidar realmente do que na verdade nada mais é do que os direitos sociais que a gente realmente tem que lutar e ser a resistência, né, doutor? É isso aí. Bom, eu agradeço, doutora. Eu que agradeço aí, né? A chamada eu te deixei inovar com os dias. Estamos com 8 segundos faltantes, então eu vou fechar, encerrar para a gente poder salvar, ok?